Yuki perguntou ao Geto se ele lembrava da conversa dele sobre criar um mundo sem maldições e que não importava o método que ele usasse, os humanos sempre estariam à frente e o próximo estágio da humanidade é acabar com a energia amaldiçoada. O Geto disse que não, seria otimizar a energia amaldiçoada e que ele tinha pensado que ele tinha abandonado esse método há 12 anos atrás, quando Toji Zenin morreu. A mesma disse que estava falando com o Geto, mas ela tinha voltado para origens. Sem contar que o método dele tinha uma falha, pois tirando o Japão, o restante do mundo tinha poucos feiticeiros e maldições, e que a barreira de Tengen era necessária para otimizar a energia amaldiçoada, pois os únicos que eram capazes de se tornarem feiticeiros através do Tengen e otimizarem sua energia amaldiçoada eram pessoas do país. Isso significava que o Japão teria o monopólio da energia amaldiçoada, uma pequena força, e os ocidentais não ficariam parados, já que a carne e o sangue humano era a fonte da energia. Isso causaria um caos. Sendo assim, esse era um mundo distante do ideal que ela tinha. O mesmo diz que eles tinham objetivos diferentes. Ele não queria um mundo sem maldições ou um mundo pacífico. Não feiticeiros e maldições. Essas são as possibilidades da energia amaldiçoada humana. Mas mesmo assim, deveria haver mais potencial para o mundo. Ele tinha tentado trazer essa quarta possibilidade, mas não tinha funcionado. Mas o que ele conseguiria criar não passava dos limites do seu potencial. A resposta era simples: criar um caos. Ele deveria criar um caos que nem mesmo ele pudesse controlar. E ele já tinha extraído essa técnica amaldiçoada. A mesma ficou assustada e perguntou ao Yuji se tinha uma maldição chamada Mahito, que podia manipular almas. O Yuji disse que sim, mas o Geto tinha absorvido ele. A mesma ficou em choque. Então o Geto disse mutação ociosa e tocou no chão. Então a barreira acima deles começou a rachar. A Yuki se perguntou se era a barreira de Tengen, mas não, era uma ativação remota de uma técnica. Geto então agradeceu ao Yuji, pois as qualidades das técnicas das maldições paravam de evoluir quando elas eram absorvidas pela manipulação de maldições, mas ele tinha feito o Mahito evoluir durante a batalha deles. Ele também queria o Jugo, mas não deu certo. Yuki perguntou o que ele tinha feito e o mesmo disse que tinha usado a mutação ociosa em 2 não feiticeiros que já tinham sido marcados. Então, em um hospital, Tsukumi Fushiguro tinha um selo em sua testa e começou a abrir os olhos. No entanto, aqueles que já tinham ingerido objetos amaldiçoados e as pessoas que tinham nascido com técnicas amaldiçoadas, mas o cérebro era de um não feiticeiro, ele tinha ajustado os cérebros deles para a feitiçaria. Para o primeiro, ele tinha dado a força de um vassalo, e para o segundo, a capacidade de usar técnicas amaldiçoadas. E naquele momento, ele tinha quebrado os selos dos objetos amaldiçoados. Alguns estavam inativos após a marcação, mas logo iriam acordar. Mas para fazer eles entenderem a energia amaldiçoada, eles teriam que lutar. E diz que ele tinha escolhido eles e os objetos amaldiçoados um por um. Seria como Mil e o Ditadori. Apreensiva, Yuki perguntou se 1000 não era muito e que ele tinha subestimado a razão humana, e perguntou a ele se as pessoas iriam se matar só porque conseguiram poder. O Geto diz que tudo tinha uma ordem, ele não cometeria esse erro e que as perguntas dele estavam perdendo a lucidez. Então puta, a mesma virou para o Yuji e disse que eles partiriam para cima dele. O mesmo disse que não poderia se mexer. Então o gelo começou a derreter e a Uraumen chegou até o Geto e disse que tinha usado sua técnica reversa para se regenerar, mas ela tinha sido envenenada. Chozo diz que tinha misturado seu sangue no sangue perfurante, assim envenenando ela. Momo disse para eles esperarem, pois eles não tinham a ajuda da Mai. Então a Yuki disse que seu companheiro, seu Shikigami, estava protegendo o Aoi todo, a garota com a arma e também a garota de traje, pois eles não deveriam ficar lá.
Panda perguntou para o Camo se ele podia se mexer e o mesmo disse que sim, já que ele podia regular sua temperatura corporal. Kusakabe desabou no chão e disse que para ele já deu. Então Geto, bem sério, disse que ele ainda estava falando e disse que os objetos amaldiçoados que ele tinha providenciado eram o que tinha sobrado dos feiticeiros que ele tinha jurado há 1000 anos. No entanto, ele não tinha feito contratos só com feiticeiros, mas esses contratos tinham se tornado nulos quando ele tinha se apossado daquele corpo. Yuki disse sem chance, e o mesmo disse que era o mundo do futuro. Ao redor dele brotou várias maldições gigantes e todas estavam prontas para atacar. No meio delas, Geto apontou o reino da prisão e disse adeus ao Yuji. O mesmo gritou pelo Gojo e o Geto disse que esperava muito dele e perguntou ao Sukuna se ele estava ouvindo, pois estava começando de novo o mundo Heian, a era de ouro das maldições.